Você toca sobre o ponto de as pessoas querem falar. É normal. É a primeira vez da humanidade que ninguém, tem esse poder. Nunca aconteceu na vida da humanidade ouvir de mim. Eu sou um francês de uma cidade de 3.000 pessoas. Ou seja, ninguém. Nunca na história da humanidade alguém do meu perfil teve essa oportunidade. Então, todos nós estamos gritando, estamos falando. Ninguém ouvia para a gente. E mais especificamente, eu cresci naquela pequena cidade gay. Não tem gay na minha cidade, não tem literatura, não tem filme. Como que eu faço um casal gay? Não existia. Hoje em dia, eu consigo ouvir de outras pessoas. Claro, tem pessoas que vão reclamar que eu preciso morrer, qualquer coisa. Mas nós estamos numa fase da história da humanidade, onde cada pessoa pode exprimir uma coisa. E uma das razões que eu sempre falo é que eu acredito muito que estamos na adolescência da tecnologia. Por causa disso, porque quando eu comecei, tinha imprensa, televisão, você tinha que ser famoso, pesquisador, professor, uma autoridade para falar. Hoje em dia não precisa mais. Então, claro, tem o lado ruim. Então, de novo, naquela cidade, se você vai no bar, tem aquele bêbado que fala besteira o tempo todo. Ele está online, se chama troll. Ele está falando besteira o tempo todo e as pessoas estão acordando crédito para essa pessoa. Mas é normal, eu acredito que nós temos essa vontade de falar pela primeira vez, porque nunca aconteceu. Então, claro, nós estamos um pouco demais. Nós temos que pensar quais são nossos filtros, quais são nossas capacidades, cada um de filtrar o que agrega ou o que não agrega. Nós temos que entender o cyberbullying, porque é uma realidade e vai mudar. Mas eu concordo plenamente com você que é tudo novo. E quando você começa a se acostumar, é a razão que eu falo, há tanta importância da educação não formal, isso se faz, isso não se faz. Se você vai no restaurante, você não pode ficar do lado da pessoa, cada um no seu celular. Não se faz. É o papel da educação não formal, de institutos, das pessoas. Então, eu acredito que, como para acrescentar o que você falou, ainda nós temos também que ter um pouco essa empatia para todos nós, não falando, nós usamos mal tecnologia. Nós, pela primeira vez, temos essa sorte de ter a nossa capacidade de se exprimir. Falamos de tudo, falamos talvez muito demais, mas eu acredito que naturalmente também nós vamos conseguir chegar a um ponto de uso mais normal, mais razoável, que também esse movimento slow e tudo isso participa disso. Pode comentar, Laura? Pode. Estamos aqui para ouvir. Enquanto a Miriam falava, eu fiquei aqui, ai, gente, lá vou eu ser a pessimista, chata, pentelha de novo. Porque, assim, eu acho que, do ponto de vista humano, realmente, eu quero acreditar e acredito na nossa evolução, né? Espírito, alma, etc. Mas a gente comentava até, enquanto vocês tiveram a oportunidade de conversar entre vocês, a gente também cochichou aqui entre nós, e a gente comentava que da origem... Aí a gente, de novo, né, a gente está falando da tecnologia, e aí a gente está descendo para uma tecnologia específica, que é a rede mundial de computadores, a internet, e que dentro disso a gente está falando de rede social, que é uma outra, que é plataforma, tal. Então, assim, usar as palavras com alguma precisão, porque eu acho assim, do ponto de vista humano, talvez a gente esteja de fato acordando para o fato de que o futuro está na escuta, né? E a gente precisa escutar melhor, dialogar, né? Foi o tema do Encontro 2, né? O diálogo e o outro, e etc. Mas essas tecnologias, essas plataformas, especificamente as redes sociais, elas foram sendo construídas e ocupadas por grandes corporações que têm nutrido essa estrutura com uma lógica que não é essa. Então, de novo, o mesmo filósofo que eu citei para falar da Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han, ele tem um outro livro que fala que o nome é Agonia de Eros. E ele fala
erotismo, como esse interesse pelo outro, né? E ele fala, morreu. Né? A gente se interessa pelo nosso espelho e a nossa rede social é o nosso espelho. A gente só vê mais de nós mesmos, é narcísico, né? É egoísta. Os robôs são construídos para nos mostrar a nós mesmos, a confirmar as nossas próprias crenças. Não tem o diálogo anárquico, que era o potencial inicial, democrático e maravilhoso da internet, quando se criou a ARPANET lá atrás. Ela tinha esse potencial anárquico de quebrar a lógica do broadcast, né, do um para todos, e de construir uma rede de comunicação todos para todos. Tinha isso, ainda tem, mas a gente usa de outro jeito. E essas corporações que estão por trás dessas ferramentas e dessas tecnologias, elas foram construindo esses mecanismos de um jeito que a gente só confirma as nossas próprias verdades, a gente não vê a diversidade, né? E quando a gente vê, a gente bloqueia, porque a gente não quer ver, né? E aí tem um outro cara, o Jaron Lanier, você conhece o Jaron Lanier, que trabalhou no Vale do Silício e trabalhou, enfim, Google, Facebook, essas grandes empresas. Hoje ele está no LinkedIn. Ele escreveu um livro que chama 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. É um livro clickbait pra caramba, porque não é isso que ele propõe na real, é só um título para vender o livro mesmo. Mas ele fala dos 10 argumentos que tornam essas redes sociais a gente, e aí um dos capítulos é esse. As redes sociais estão tornando a gente um bando de babaca. A gente só quer saber da gente mesmo. A nossa timeline é uma grande celebração de nós mesmos, né? E é muito provocador o livro, né? Na verdade, ele fala para a gente fazer essa experiência de se afastar das redes sociais para a gente perceber como a gente fica mais saudável e mais humano. Mas ele fala, não estou sendo ingênuo de propor que elas acabem. Eu só quero que você passe a estranhar o que você recebe dessas redes, né? Porque, como estrutura social, elas têm um potencial democratizante, mas não é para isso que a gente está... E empatizante, mas não é para isso que a gente está usando, né? Eu adoro acrescentar. Eu tenho que me parar, porque eu falo o tempo todo. Uma das áreas que eu gosto, que eu descobri trabalhando para Facebook, que eu adorei na comunicação, é online dating. A nossa maneira de se comunicar, os aplicativos de encontros. Primeiro, o Tinder, todas elas. E todas elas. Porque muda absurdamente alguns pontos societais extremamente fortes. O primeiro, mistura a gente como nunca. Nós nos relacionamos, encontramos, fazemos mais às vezes, com pessoas de universos sociais muito longe das nossas realidades, que não acontecia antes. Porque nós estamos encontrando pessoas através de ferramentas que abrem caminhos para universos sociais onde você não almejava. Antigamente você encontrava pessoas no trabalho, de amigos, ou seja, uma grande homogeneidade social. Ao mesmo tempo, traz é complicado falar algumas ideias em português. Muda totalmente a nossa forma de falar e de se relacionar. É muito mais direto, é muito mais duro. E especificamente para mulheres, nos aplicativos, elas enfrentam uma resistência, uma agressividade de comunicação muito grande, que chega até aquele ponto que é muito complicado essas ferramentas tornarem a nossa realidade. E imagina essa coisa. Amanhã não vamos mais digitar. Nós temos que saber. Até vamos falar, talvez só vamos pensar. Parece que só vamos pensar. Mas imagina uma criança no qual o único... a relação com tecnologia é como a Alexa. Faça isso, pega isso, coloca isso. Imagina quando ele vai entrar numa loja. Quero isso, faça isso para mim. Qual é a relação que nós vamos ter com aqueles dispositivos de voz,
onde há forma de se comunicar. Então, eu concordo completamente com o que você fala sobre a nossa necessidade de se educar com a tecnologia, porque a tecnologia, além das redes sociais, elas têm um impacto in real life, em nossos comportamentos de deseducação. E o que você falou, não temos mais o tempo de deixar a pessoa falar que já que queremos apresentar a solução, a resposta.